Está no ar, Educa Aliança, o portal de aulas da Secretaria de Educação da Aliança. Bom dia papai, bom dia mamãe, bom dia alunos. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Vocês estão com preguiça? Não pode ter preguiça, não é assim? Deixa a preguiça de lado para a gente começar a nossa aulinha. Hoje nós vamos ter as disciplinas de História e Matemática. Hoje é 6 de abril de 2021. Sejam todos bem-vindos, prestem atenção, tá certo? Para quando a tia for fazer as perguntinhas lá no final, vocês saberem responder, tá ok? Vamos lá? Então, tia hoje vai falar de um assunto que a gente já tinha começado a falar, de grandezas e medidas, tá bom? Vocês lembram que tia disse que a gente conseguia medir as coisas de duas maneiras, com medidas padronizadas e com medidas não padronizadas. As medidas padronizadas são aquelas medidas que nós medimos com instrumentos fixos, a régua, a trena. Então, essas medidas são chamadas de medidas padronizadas. Já as medidas não padronizadas são aquelas que nós utilizamos o quê? As polegadas, as palmas das nossas mãos, os nossos pés e entre outras. Então, vamos relembrar um pouquinho dessas medidas. Próximo. Então, aí, olha, nós temos o metro. O metro é a unidade principal das medidas de comprimento. O decímetro, o metro está dividido em 10 partes iguais. Cada uma dessas partes chama-se decímetro. O centímetro, o metro está dividido em 100 partes iguais. Cada uma dessas partes chama-se centímetro. O milímetro, o metro está dividido em 1000 partes iguais. Cada uma dessas partes chama-se milímetro. Então, veja, o metro é a principal medida de comprimento. Próximo. Os líquidos, de modo geral, tomam a forma dos recipientes que os contêm. Vejam, a capacidade é uma grandeza que pode ser medida em metros cúbicos, seus múltiplos e submúltiplos. O litro também é usado como unidade de medida de capacidade. Quando nós compramos água, refrigerante, gasolina, nós compramos o litro. O litro é a medida de capacidade utilizada para medir os líquidos. Próximo. Então, aí nós temos medidas de comprimento e medidas de capacidade. Então, como tia falou anteriormente, nós temos instrumentos com medidas fixas. Então, essas medidas são medidas de comprimento o quê? Padronizadas. Por exemplo, para medirmos a nossa altura, nós precisamos de quê? Do metro, não é assim? Para saber exatamente quanto medimos. Mas se a gente quisesse saber de uma forma não padronizada, nós poderíamos usar as palmas das nossas mãos. Também daria certo, mas não era uma medida padronizada. Aí na imagem que está na telinha de vocês, está a medida com a fita métrica. Então a gente sabe bem certinho a nossa altura através do metro. Tem aquela régua que mede 30 centímetros, que é mais comum a régua de 30 centímetros quando a gente está na escola. Então, nós utilizamos muito a régua, não é assim? Quando a professora pede para fazer imagens, ou até mesmo para medir algumas figuras. A costureira, quando vai costurar uma roupa para nós, ela também tira as nossas medidas e ela utiliza o quê? A fita métrica, não é assim? Para saber
quanto a pessoa mede, quanto a roupa vai precisar, quanto tecido vai precisar para a pessoa fazer aquela roupa. Então, ela utiliza a fita métrica. O pedreiro para construir algo, ele também tem que medir, não é assim? Então, as medidas de comprimento, elas estão presentes no nosso dia a dia, assim como as medidas de capacidade. Então, aí, olha, nós temos a caixinha de suco, o garrafão de 20 litros, que na casa da gente tem. Aquele garrafão com água, ele tem 20 litros. A jarra de suco, a Coca-Cola, o balde e o refrigerante na lata. Todos esses que tia acabou de falar, eles também são medidas de capacidade. E eles são medidos através do litro, que é utilizado para medir os líquidos, não é assim? Próximo. Hora da atividade. Tia quer saber se vocês compreenderam tudo que tia falou, tá certo? Primeiro, essas 3 caixas são do mesmo tamanho. Se eu enchê-las até a boca com essas 3 coisas diferentes, qual das caixas ficará mais pesada? Coloque-as em ordem, começando pela mais pesada. Vejam bem, na telinha de vocês tem 3 caixas. Essas 3 caixas são do mesmo tamanho. Mas o que nós queremos colocar dentro das caixas são de pesos diferentes. Um é mais leve e outro é mais pesado. Nas imagens, qual será o mais pesado? As meias, os brinquedos ou os copos com água? Muito bem, os copos com água. Então, a gente vai colocar na caixa de copos com água o numeralzinho 1. Coloca aí o numeralzinho 1. Muito bem. E entre os brinquedos e as meias, qual o mais pesado? Os brinquedos ou as meias? Muito bem, os brinquedos. Coloca aí o numeralzinho 2 na caixa dos brinquedos e o numeralzinho 3 na caixa das meias, que é o instrumento mais leve, não é assim? É o objeto mais leve. Coloca aí o numeralzinho 3. Muito bem. Próximo. Marque um X no que compramos por litro. A Coca-Cola nós compramos por litro ou por quilo? Muito bem, por litro. Então, a gente vai marcar o X na Coca-Cola. O fubá, nós compramos 1 litro de fubá? É assim? Não, não. Então, nós não vamos marcar o fubá. E a água, nós compramos por litro? Sim ou não? Muito bem. Coloca o X na água também. Próximo. Terceiro, qual a principal unidade de medidas de comprimento? Letra A, o metro. Letra B, o centímetro. Ou letra C, o milímetro? Letra A, letra B ou letra C? Tia, no início, falou que algum desses 3 era a medida principal. Muito bem, o metro. Parabéns, vocês estão prestando atenção. Próximo. Quarto, para medirmos uma pessoa, o que utilizamos? Para medir uma pessoa de forma padronizada, o que utilizamos? Letra A, o metro. Letra B, o litro. Ou letra C, quilômetro? Letra A, letra B ou letra C? Muito bem, letra A. Parabéns, vocês estão de parabéns. Estou gostando de ver a participação. Próximo. Quinto, quando não medimos com instrumentos que não têm medidas fixas, medimos com letra A, metro, letra B, régua e letra C, medidas não padronizadas, polegada, palmas das mãos, os pés e entre outros. Letra A, letra B ou letra C, quando medimos de forma não padronizada, com instrumentos que não têm medidas fixas. Seria a letra A, a letra B ou a letra C? Muito bem, a letra C. Parabéns. Próximo.
Então, agora, olha, a tia vai ler essa poesia de Pedro Bandeira. Vamos prestar atenção para quando a tia fizer as perguntas, vocês saberem responder, tá certo? O que é que eu vou ser? Beth quer ser bailarina. Zé quer ser aviador. Carlos vai plantar batata. Zuca quer ser um ator. Camila gosta de música. Patrícia quer desenhar. Uma vai pegando o lápis e outra põe-se a cantar. Mas eu não sei se eu vou ser poeta, doutora ou atriz. Hoje só sei de uma coisa, quero ser muito feliz. Então, nessa poesia, ela fala de quê? O que essa poesia fala? Ela fala dos desejos das crianças. Beth quer ser uma bailarina. Zé quer ser um aviador. Juca quer ser um ator. E Carlos vai plantar batata. Carlos não decidiu ainda o que ele quer ser. Camila gosta de música. Patrícia quer desenhar. Então, todo mundo tem um sonho de ser algo na vida, não é assim? Você aí de casa, o que você quer ser quando você crescer? Você quer ser professora, médica, doutor, deixa eu ver, músico. Tem muitas profissões, não é assim que a gente pode ser? E todas as profissões merecem o nosso respeito, independente da profissão que nós somos ou que a mamãe e o papai é. Toda profissão merece respeito, não é assim? Porque todas as profissões são importantes. São importantes. Por exemplo, em uma escola, a escola para funcionar, ela só precisa do professor? Não. Para a escola funcionar, ela precisa do porteiro, ela precisa da merendeira, ela precisa do secretário, da diretora, não é assim? Da tia da faxina. Então, para uma escola funcionar, ela precisa de muitas pessoas e de profissões diferentes, tá certo? E se alguma pessoa da escola faltar, algo vai ficar sem fazer. Imaginem um dia que a tia da merenda não puder vir, nenhuma tia da merenda puder vir, aí não vai ter merenda na escola. Será que a tia da merenda é importante? É muito importante a tia da merenda, porque se ela não vem, a gente não tem a merenda, não é assim? Então, todas as profissões são importantes, independente de qualquer coisa. E agora vai contar uma historinha para vocês sobre as profissões. Prestem atenção para depois comentar a historinha com tia, tá certo? Certo dia, na rua de Carlos havia 3 crianças. Essas 3 crianças sempre brincavam na rua. Os garis costumavam varrer a rua. Na rua de vocês passa gari varrendo a rua? Sim ou não? Na rua de tia passa. Então, olha, passava os garis varrendo a rua. Todos os dias os garis varriam a rua. Nesse dia, Carlos saiu para brincar com os seus amigos. Depois que o gari varreu a rua, o que aconteceu? Um amigo de Carlos jogou o lixo e o gari já tinha varrido a rua. Quando Carlos foi reclamar com seu amigo, ele disse que o gari amanhã iria varrer novamente e que era uma obrigação dele. E Carlos ficou muito triste e foi para casa. Chegando em casa, Carlos conversou com a sua mãe sobre o que tinha acontecido. E a mãe de Carlos contou-lhe uma história falando das profissões e falando sobre o meio ambiente.
a mãe de Carlos falou da importância de cada profissão e também falou que nós não podemos sujar o meio ambiente. Então, a mãe de Carlos falou para ele que todas as profissões são importantes. Então, Carlos falou que o coleguinha dele não estava nem aí para o gari. E o que foi que a mãe dele disse? Que o ambiente mais limpo é aquele que a gente menos suja. Não é porque o gari tem a obrigação de varrer a rua, que é o serviço dele, que a gente precisa de sujar. A gente precisa o quê? Colaborar. E Carlos, então, no outro dia, foi brincar novamente e dizer tudo que tinha acontecido na sua casa ao seu amigo. Então, deste dia para cá, o amigo de Carlos nunca mais jogou o lixo na rua. Então, os garis da nossa cidade são importantes, sim ou não? São muito importantes, é uma profissão muito importante. São eles que varrem a rua, também tem aqueles que ficam no carro do lixo, tá certo? Quando tem aquele lixinho nas nossas casas que a gente bota na frente de casa, eles vêm e pegam o lixo, não é assim? E leva. Imagine se não tivesse eles, como seria? Como seria a nossa vida sem essa profissão? Então, cada pessoa ia ter a obrigação de procurar um lugar, tá certo? Para depositar o lixo da sua casa. E eles fazem o quê? Eles vão lá, pegam o lixo, tá certo? Que nós colocamos na frente de casa e leva para o local correto. Se não fosse eles, a nossa vida seria mais dificultosa. Então, o que Tia quer dizer com esse texto, com essa história? Que todas as profissões são importantes e são legais. Será que os garis, quando passam na sua casa, eles passam triste, reclamando com vocês? Não passam. Cada um, se a gente for feliz na profissão que a gente faz, então a gente vai trabalhar e vai espalhar amor para todo mundo, não é assim? Então, a mãe de vocês, se for manicure, professora, então, parabéns para todas as profissões. Coloca aí na telinha. E você aí de casa, o que você quer ser quando crescer? O que é que você quer ser? Você quer ser gari, agricultor, manicure, doutor? Qual é a profissão que você deseja ter? Então, vamos refletir um pouquinho sobre a profissão que você deseja ser? Será que se você desejar ser um professor, você consegue ser? Sim, só é estudar. Então, a gente precisa estudar, tá certo? Para ter uma profissão, não é assim? Que todas as profissões a gente precisa de estudar, tá certo? Então, olha, antigamente, quando as pessoas, no tempo da avó de tia, da bisavó de vocês, muitas pessoas não iam à escola e essas pessoas não sabiam ler, não sabiam escrever. Não é assim? Muitas pessoas hoje em dia ainda não sabem ler, não sabem escrever e fica difícil conseguir alguma profissão. Então, é muito importante a escola para nós termos uma profissão, principalmente porque agora, no mundo em que vivemos hoje, a tecnologia é bastante avançada e muitas máquinas estão tomando o lugar do homem. E o que é isso, tia? Muitas coisas que eram feitas manualmente, que eram feitas pelo homem, agora as máquinas estão substituindo eles. Ou seja, no lugar de colocar uma pessoa para trabalhar, é uma máquina que faz o serviço daquela pessoa. Ou, no lugar de colocar 5 ou 10, uma equipe, um robô consegue fazer o serviço de 5 ou 10 pessoas. Então, hoje, nós precisamos estar o quê? Preparados para assumirmos as nossas profissões, a profissão que a gente escolher, tá certo? Porque é aquela história.
O desemprego. Vocês já ouviram falar essa palavrinha? Desemprego? Então, quando a gente está em casa desempregado, quando a gente não tem um emprego, quando a gente não trabalha de carteira assinada, quando a gente está em casa que não tem uma profissão, que só é dona de casa, não é assim? Quando a mãe da gente só é dona de casa, ou quando a mãe da gente, quando o pai da gente fica cuidando de casa, dono de casa. Então, quando a gente não tem um trabalho fora, a gente está o quê? Desempregado. Mas muitas vezes a gente não está o quê? Qualificado. Muitas vezes tem vaga, mas a gente não tem aquele curso que o mercado está oferecendo a vaga, não é assim? Aí a gente não pode ocupar aquele lugar. Então, é muito importante a gente o quê? Estudar, porque é através do estudo que nós vamos ter uma profissão. Próximo. Então, agora, olha, chegou a hora do desafio. Chegou a hora do nosso desafio. Faça um desenho do que você quer ser quando crescer, dê um belo colorido e envie para a sua professora. Então, você vai desenhar o que você quer ser quando você crescer e vai enviar para a sua professora. Se você quer médico, veterinário, bailarino, músico, o que você quiser ser, você vai desenhar e vai enviar para a sua professora. Volta aqui para a tia. Então, olha, tia espera que vocês tenham gostado da aula de hoje, tá certo? Espera desenhos lindos, que vocês sonhem mesmo. Se você tem um sonho de ser médico, então você estuda para conquistar aquilo que você sonha. Se você quer ser manicure, você faz os cursos que é para ser manicure. Então, não deixa ninguém atrapalhar esse teu sonho. Se você quiser assim, não, professor, eu quero ser médico, você vai desenhar médico, tá certo? Não deixa ninguém dizer que você não vai conseguir. Você vai estudar para conseguir ser o que você quer ser quando você crescer. Então, tia espera que todos tenham gostado da aulinha de hoje. Sem mais para o momento, tia vai se despedir. Façam os desafios, tá certo? E fiquem todos com Deus. Tchau e até a próxima aula. Tchau!